O livro do sucessor de Moisés, em Josué, capítulo 14, do verso 6 ao verso 15. Diz assim o texto: chegaram os filhos de Judá a Josué, é a página 214 do Antigo Testamento, Josué 14, 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desprezaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapostar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriate Arbá. Este Arbá foi o maior homem entre os Enaquins, e a terra repousou da guerra. Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, se não for a tua graça, através da obra do teu Santo Espírito, falando aos nossos corações, nós não vamos entender a plenitude da tua palavra e vontade para as nossas vidas. Por isso, Senhor, nos conduz agora com a tua graça, na meditação da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, uma das coisas mais difíceis na vida é a perseverança. Recentemente o Brasil recebeu o privilégio, de ver um dos nossos empresários que se tornou um dos homens mais ricos do mundo, chamado Eike Batista. Como ele perdeu muito dinheiro, passou a ser Eike Batista. Mas é um homem que você pode chamar de Eike ou de Eike, você escolhe, Mas ele lançou uma visão administrativa no auge da sua carreira que foi best-seller. Ele chamava essa visão, e chama ainda, que está nativa, de 360 graus na administração. E ele divide isso em 7 pontos da engenharia. Ele diz que para você conseguir evoluir nos seus projetos, você precisa ter a engenharia de pessoas, a engenharia financeira, a engenharia jurídica, a engenharia ambiental e social, de saúde, segurança, logística, de comunicação, política e a engenharia da engenharia. E aí ele apresenta uma receita que são pontos que orbitam ao redor destas engenharias. A receita é a seguinte: humildade, meritocracia, liderança, criatividade, dividir resultados, capital de risco, paixão, conceitos do Estado, da arte, stop loss, conectividade, pitada de sorte, pensar grande, fluidez, disciplina, perseverança, transparência e ética. E ao estabelecer esses princípios,
muitos na área da administração no Brasil ficaram impressionados, porque ele estava fazendo bilhões sobre bilhões e bilhões e bilhões de dólares, dia após dia, até que o mercado puxou-lhe o tapete, e ele passou e tem passado por grandes dificuldades, perdendo bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Obviamente, não cabe a mim, teólogo, eu não tenho capacidade para isso, nem competência, para analisar o sucesso ou insucesso da estratégia. Seria uma pretensão e até falta de educação fazê-lo. No entanto, eu creio que ele trouxe uma contribuição para a reflexão do empresariado brasileiro e de todos nós. E essa contribuição, ela se dá na perspectiva espiritual também. Por quê? Porque se tem algo que nós precisamos aprender a fazer na nossa vida, é administrar a nossa vida. Nós precisamos usar a inteligência que Deus nos deu para aprendermos a administrar a nossa vida como a coisa mais preciosa que Deus nos concedeu. Nós precisamos aprender a administrar o tempo. Muitas pessoas deixam de realizar projetos, sonhos na sua vida, e você pergunta para ela, qual é o seu maior problema? Ele diz assim, eu não encontrei tempo. Pergunta, por que muitas pessoas encontraram tempo para realizar os seus projetos e outros não? É porque as pessoas aprenderam a administrar o seu tempo. Assim também, existe uma perspectiva da administração que foi esquecida nessa receita. E que, obviamente, nós não podemos cobrar de alguém da administração que ele coloque na receita da administração um elemento que lhe escapa ao conhecimento, que é o elemento espiritual. Então, se o empresariado brasileiro foi convidado por um empresário de sucesso a pensar 360 graus, eu creio que cabe a nós, que temos uma administração das nossas próprias vidas, estendemos as tendas e irmos além dessa visão dos 360 graus tão bem sucedida num momento e depois passando por tantas dificuldades. E ao invés de discutirmos este ponto de vista, pensarmos na perspectiva bíblica sobre a administração que Deus nos deu daquela que é a maior empresa da história da humanidade, que é a nossa vida. Porque se essa empresa quebrar, nós estamos perdidos. Você pode recomeçar qualquer empresa, mas temos que tomar muito cuidado quando nós falamos sobre nossa vida. Qual é o elemento nessa receita que deve nos ajudar na caminhada? A perseverança, mas na perspectiva bíblica. E a perseverança na perspectiva bíblica, que Caleb vai nos ensinar nesse texto, ao falar sobre sua vida, ela implica numa visão completa. Olha o versículo 8, deixa a sua Bíblia aberta aí. Ele diz no versículo 8, que o caminho da perseverança para ele, ensinou a ele a olhar para os lados. Ele começa a mostrar a visão 360 dele, e ele diz que a visão 360 dele vai além dos 360, eu diria que é 720, que é 1400, que é 2800, como você quiser. Mas ele extrapola a dimensão de tempo e espaço, porque é isso que a espiritualidade faz. A espiritualidade nos convida a entrar pela eternidade. A eternidade não se soma em tempo e espaço. Então ele diz assim, eu quero contar o meu testemunho. É o texto que nós lemos. Nós estamos lendo o texto de um homem de 85 anos de idade. Presta atenção, 85 anos de idade. Se ele estivesse aqui, ele teria visto o Vencedores por Cristo nascer. 85 anos de idade. E sabe o que ele diz no final dos 85 anos de idade dele? Que ele tem força para enfrentar qualquer luta, fisicamente falando. É o que ele disse. O texto fala sobre isso, nós lemos. Então nós temos uma pessoa de 85 anos de idade, dizendo para Josué, Josué, vem cá, eu quero te falar uma coisa, eu estou pronto para a batalha, 85 anos, eu estou pronto para a batalha. Tem 45 anos que Deus fez uma promessa na minha vida, eu quero dizer que eu não esqueci da promessa, continuo jovem, disposto e pronto para vencer os obstáculos que forem colocados diante de mim. Isso é homem que está faltando no século 21. Porque o século 21 é a geração do cansado. O século 21 é a geração do estressado. O século 21 é a geração do desanimado. O século 21 precisa reler Caleb, olhar para esse homem de Deus e falar assim, 360 para mim não basta, não. Eu quero é 720,
eu quero é 1.400, porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Olha que ânimo dos irmãos. Nós olhamos para esse Caleb e perguntamos para ele: vem cá, meu senhor de 85 anos, que ânimo é esse? Que força é essa? E ele vai nos contar que a força vem do versículo 8. Ele vai mostrar para nós que o caminho da perseverança é o que falta para esse século 21, porque faltou ao longo de toda a história da humanidade. Ele diz aí no versículo 8: muitos desprezaram, mas eu não. Ao longo de 45 anos, eu olhei para o lado e vi gente caindo, olhei para o outro lado, vi gente tropeçando, abandonando a jornada de fé, desconfiando das promessas de Deus. Eu não. Vi gente questionando a bondade de Deus porque passou por problemas. Vi gente questionando a soberania de Deus porque achava que o diabo estava em dualismo eterno, em luta eterna com o Senhor. Eu não. Então Caleb diz: eu olhei para o lado e a minha fé não se abalou quando as pessoas ao meu lado caíram. Quantas pessoas, seja honesto, pense aí no fundo do seu coração, quantas pessoas você conhece que abandonaram a jornada cristã porque o vizinho do lado, que parecia crente, quando é crente mais, não, eu também não vou mais na igreja. Quantas pessoas você conhece com esse relato? Fulano, eu confiava tanto naquele indivíduo lá, aí ele pegou e fez uma coisa que eu não gostei, um dia ele sentou no meu lugar no banco da igreja. Vê se pode. 20 anos a gente sentando junto, ele sabia que aquele lugar era meu. Um dia eu cheguei, ele estava sentado naquele lugar, abandonei a igreja. Um dia eu cheguei e a igreja não tinha estacionamento. É uma reclamação da Rua dos Oitis, né, meus irmãos? Eu vou abandonar a fé porque eu não consigo andar 2 quarteirões ao estacionar o carro. Ei, mas eu estou louco na hora que encontrar Caleb lá no céu. Falar: Caleb, vem cá. Vem cá que tem uns indivíduos aqui que eu quero te apresentar aqui, a começar de mim mesmo. Porque o primeiro a apanhar foi o seu mesmo, né? O próprio Caleb. Ei, pastor Leonardo, você tinha que ser mais animado, né? Aí eu digo para ele: não, Caleb, eu não estou sozinho não. Aqui, ó, tem o reverendo Felipe, reverendo Alexandre, reverendo Duzi. É um monte de amigo aqui que, como eu, muitas vezes a gente está cansado, né? E tal. – 34 países. Meus irmãos, Caleb diz assim: a minha perseverança não depende da pessoa do meu lado. 45 anos, eu olhava para a promessa de Deus, Deus prometeu para mim, Deus disse que eu ia herdar essa terra. 45 anos, as pessoas estavam caindo de um lado, caindo de outro. Eu não, eu perseverei. Isso é visão lateral, mas visão lateral extremamente saudável. Bom, caiu foi a conexão. Tudo bem, não tem problema. Pelo menos a gente conseguiu descobrir que em 5 minutos ela funciona. Segunda coisa importante para nós, está também no versículo 8. Além de ter essa visão lateral extremamente saudável, que não determina o rumo da fé dele, diz o versículo 8 que o caminho de Caleb, da perseverança da fé, o ensinava a olhar para frente. Olha o que diz o versículo 8: enquanto estava todo mundo ali tropeçando e caindo, eu continuava olhando para quem? Para o Senhor. Eu segui em frente. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor. O caminho da perseverança olha para o lado, mas também o caminho da perseverança olha para frente. Quando nós olhamos para frente, o que é que nós vemos? A fé diz que nós temos que ver o Senhor. Eu vejo os meus sonhos. Está errado. A prioridade da visão sua é Deus. Eu vejo os meus projetos. Está errado. A prioridade da sua visão é Deus. Você tem que olhar adiante e perseverar e seguir firmemente o propósito de fé, dizendo: o Senhor está à frente. Eu tenho plena convicção que Ele abre as portas, dirige o caminho. Eu não sou dirigido pelo acaso, nem pelos meus projetos. Eu sou dirigido pelo Deus que vai adiante de mim. Lá em Marcos capítulo 14, quando vai se organizar a última Santa Ceia, o Senhor chama os discípulos e fala assim: vocês vão entrar naquela cidade. Depois você lê lá Marcos capítulo 14. Vão entrar naquela cidade. Vai aparecer um homem carregando um cântaro, vocês vão seguir esse homem carregando um cântaro, ele vai entrar numa casa, vocês vão procurar o dono da casa e vão dizer:
Jesus está perguntando onde é que vai ser servida a Santa Ceia. E ele vai mostrar o lugar para vocês. E diz o texto de Marcos que eles foram e encontraram tudo conforme o Senhor Jesus havia predito. Atos vai dizer que se levantaram judeus, fariseus, religiosos e todo o povo contra Jesus Cristo para cumprirem tudo o que o seu propósito e a sua mão pré-determinaram. Deus é o Deus da história. Ele não fica esperando a história ser escrita para correr atrás e abençoar o seu povo, não. Ele escreveu a história. Ele é o Senhor que conhece o futuro, porque ele escreveu a história. E os dias estão determinados, e você pode fazer o que você quiser, mas se tem algo que Deus não abre mão é da sua soberania, porque Ele é Deus. E a soberania de Deus não tem que deixar o coração do cristão revoltado. Muito pelo contrário, a soberania de Deus tem que deixar o nosso coração tranquilo. Deus está adiante, Deus vai à frente. E se Ele nos mandar andar sobre as águas, pode descer do barco e andar, mas não tira os olhos de Cristo não, porque se tirar, já sabe o que acontece. Pergunta para Pedro que ele te conta. Terceira coisa, no caminho da perseverança, é que você tem a visão lateral, que não determina o rumo da sua fé. Cai um para lá, cai outro para lá. Eu sei que você pensou que eu ia falar, sai um para lá, sai outro para cá, mas não. É cai, não é sai, né? Você olha para frente e vê Deus dirigindo, mas a terceira coisa muito interessante na vida de Caleb, nessa história da perseverança dele, também está no versículo 8. Ele diz no versículo 8 que ele nos ensina a olhar para cima. Ele diz, eu perseverei em seguir o Senhor, olhando para frente. Aí ele faz uma pausa, olha para cima e faz uma confissão de fé. O Senhor que é meu Deus. Cristão tem que olhar para o lado, tem que olhar para frente, tem que olhar para cima. E dizer, não, é Deus que está na história. Eu tenho um relacionamento com o meu Deus. Não é o Deus da minha mãe, não é o Deus do meu pai, não é o Deus do meu irmão, não é o Deus da minha vizinha. Tem muito filho que quando sai de casa, confia na oração da mãe. Mas o relacionamento com Deus é pessoal. Tem muita gente que acha que vai para o céu por tradição. Meu avô eu acho que foi para o céu, meu pai eu acho que vai para o céu, então eu vou também. Meu amigo, a herança é só aqui na terra. Não confia nessa herança de fé, porque não vai dar certo não. Você tem que seguir os exemplos de seu pai, avô e avó. Paulo disse isso a Timóteo, né? Mas como uma experiência pessoal com Deus. Meu Deus. É meu Deus. Eu me relaciono com Ele diretamente. Essa é a minha visão. Eu tenho tempo especial com Deus no meu dia a dia. Só eu e Deus, fechado no silêncio do meu quarto. Eu abro a minha Bíblia, eu oro com o meu Deus. Eu falo com o meu Deus. Ponto final. Então essa é a minha relação. O caminho da perseverança é quando você tem uma experiência individual, pessoal com Deus. Se você não tiver uma experiência individual e pessoal com Deus, você não terá força para perseverar, porque você vai estar confiando na fé do outro. E Caleb diz, não, esse é o meu Deus. O caminho da minha perseverança foi esse. Perseverança então implica nessa visão lateral, nessa visão à frente, nessa visão para cima, mas também olha para trás. Olha o que diz o versículo 9. O versículo 9 diz que Caleb se segurou numa promessa feita a ele no passado. Diz o versículo 9 o seguinte, que Caleb conversando com Josué, diz, olha Josué, Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. O Deus que era pessoal para Moisés, é o Deus que é pessoal para Josué, é o Deus que é pessoal para Caleb, é o Deus que é pessoal para todos nós. Esse é o momento que está havendo a divisão das terras da conquista. É o momento certo para requerer a sua parte. Porque Caleb não adianta os passos. Ele diz, não, agora é a hora exata, a administração do tempo, de pedir. Está dividindo a terra? Então vai ser agora. Ele não é ansioso. Ele não entrou na terra e já começou a pedir a sua herança. Não, ele esperou o momento certo da divisão da terra para requerer a parte dele. E sabe o que ele faz? Ele olha para trás. Ele olha para a promessa. Ele olha para a liderança de Moisés. E ele diz assim, olha, eu quero te lembrar lá atrás que aquela promessa foi feita e que por causa daquela promessa, agora eu estou requerendo aquilo que você prometeu. Aquilo que foi prometido a nós. A minha família. Então essa visão completa
ela é desafiadora para todos nós. Porque nós temos que olhar para o passado e para as promessas que Deus fez. Muitas vezes nós nos esquecemos das promessas de Deus. Muitas vezes nós não relemos as agendas antigas quando Deus fez grandes coisas na nossa vida. Nós somos tão imediatistas e a nossa cultura do fast food é tão grande que ela alcança até a nossa espiritualidade, né? Cultura do fast food espiritual, que era aqui, agora, né? A sua expectativa é que o Espírito Santo, na hora que você pedir, vai dizer, eu adianto. Mas essa cultura do fast food não vai para frente não, meu amigo. Porque a palavra do Senhor diz que a nossa estrutura de fé não é igual a lanchonete por aí. Mas ela se baseia em fatos históricos. E quando nós olhamos para trás, nós temos que ter um testemunho nos lábios daquilo que Deus realizou, mas também das promessas que Deus fez. Eu já disse aqui, e eu gosto muito da frase do Dr. Russell Shedd, que o Dr. Russell Shedd diz que nosso Deus é aquele que é tão fiel à palavra, que você pode abrir a palavra e dizer, Deus, o Senhor disse aqui. E se o Senhor disse, há milênios aqui, está valendo. Então eu quero dizer para o Senhor que eu continuo confiando nessa tua palavra. Quinta coisa é o versículo 10. A perseverança. Vamos lá, meus irmãos, vamos ver se os irmãos estão comigo. Amém? Primeira visão é o quê? Obrigado. Veio lá de Anápolis, minha ovelha lá, terceiro banco, está me visitando. Você está proibido de falar que você já tem muitos anos de caminhado comigo. Né? Vamos lá. Primeira visão é o quê? Lateral. A segunda, para frente. A terceira, para cima. A quarta, para trás. A quinta, versículo 10. Diz que o caminho da perseverança ensina a reconhecer a bênção de Deus no versículo 10. Dentro de nossa alma. Olha o que diz aí. O Senhor me conservou, versículo 10, com vida. Quando eu paro e olho para dentro de mim mesmo, para a minha história pessoal, aqui dentro, na minha alma, eu reconheço a ação de Deus. Eu vejo quanto Deus me mudou. Porque eu era ruim. Eu era ruim. Você não. Ou o cristianismo te fez melhor ou pior? O que você acha? Nós éramos ruinzinhos. E Deus foi nos transformando. Foi nos transformando. O velho homem morre, nasce o novo homem. As coisas antigas já passaram. E eis que tudo se fez novo. E aí o salmista, que sabe olhar para dentro, pergunta para ele assim, por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Lembra desse texto no Salmo? Quantas vezes nós nos esquecemos de falar com a nossa própria alma? Quantas vezes nós não refletimos sobre a nossa alma, nossa caminhada? O salmista continua dizendo, espere em Deus. Falando para a sua própria alma, espere em Deus. Espere em Deus. Nós somos uma sociedade tão narcisista, que muitos aí da autoajuda dizem assim, olhe para o espelho toda manhã e diga, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, sou bonito. Não é nada. Mas é narcisismo puro, batendo no espelho. A Bíblia diz, não olha no espelho não, olha para a alma. Olha lá dentro. O Senhor me conservou com vida. Quando eu olho para dentro da minha alma, esse caminho da perseverança se mostra tão bonito, porque eu vejo que Deus tem falado à minha alma. Deus tem respondido às minhas orações. A minha oração não é mitológica, a minha oração não é lançada no vento. Não, a minha oração é a expressão da minha alma diante do Senhor. E o Senhor responde a minha oração. Por isso eu olho para dentro e vejo a beleza do testemunho, da ação de Deus mudando. Quantas vezes eu quis fazer coisas erradas, responder com a ira, com o ódio, com a agressividade. Quantas vezes eu quis abandonar o caminho da fé, mas aí Deus veio e me falou alto e fundo, lá calou a minha alma. E Caleb diz, muitos caíram, muitos abandonaram, mas eu olhava para frente, via o Senhor, olhava para cima, tinha relação com meu Deus, olhava para trás, via as promessas do Senhor, mas eu olhava para dentro, para a minha experiência pessoal, íntima com Deus.
E isso me ajudou no caminho da perseverança. Versículo 11 e 12. A sexta coisa que nós encontramos no caminho da perseverança de Caleb, que nos desafia aqui no século 21, é que o caminho da perseverança faz com que nós olhemos para o futuro com uma perspectiva completamente diferente da humanidade. Versículos 11 e 12, Caleb fala para Josué: olha, eu estou com 85 anos de idade. Olha só, 85 anos de idade. Aí ele diz no versículo 11 e 12: mas eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, quando ele tinha 40 anos. Porque 40 anos, quem tem 40 anos, está no auge da forma física. Quem tem 40 anos está ótimo. Ele diz assim: eu olho lá e vejo que eu encontro a mesma disposição. Olha o versículo 11. Tal qual foi naquele dia. Agora estou pronto para o combate. Olha o final do versículo 11. Tanto para sair com ele, como para voltar. Portanto, versículo 12, me dá esse monte que o Senhor me prometeu lá atrás, que você vai ver que eu vou desapossar esses ímpios que estão aí, e vou tomar conta desse barraco aí, porque ele é meu. Leitura revista e atualizada do século 21, né? Agora, olha o capítulo 15. Olha que beleza o versículo 13 e o versículo 14 do capítulo 15. Sabe o que acontece? Josué dá a herança a Caleb. Caleb, que tinha projetado um futuro magnífico, diz o capítulo 15, verso 13 e o verso 14, que o Caleb, o filho de Jefoné, recebeu lá de Josué a parte, do meio de um povo difícil, e sabe o que ele fez? Olha o versículo 14, aos 85 do quinto tempo, expulsou Caleb os 3 filhos de Enaque, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Enaque. Percebam, ele olhou para o futuro e disse: tenho 85 anos, mas vou entrar nessa batalha, vou tirar aqueles ímpios de lá, porque o Senhor é comigo, Ele prometeu, Ele vai me dar vitória. E ele foi. Josué falou: então a terra é tua, desapossa o povo. Ele foi com 85 anos, mas ele não venceu só um inimigo não. Olha o que o texto diz, eram 3 jovens, e ele com 85 anos, acabou com eles. 85. Eu ainda sonho com a convocação do Pelé para a Copa do Mundo de 2014. Sou mais o Pelé do que o Messi. Entendeu a lógica? Pois foi essa a lógica do texto. Uma pessoa já com uma idade um pouco avançada, porque 85 ainda também não é muito assim. Mas ele vai lá, desapossa a terra de 3 jovens, porque o Senhor era com ele, e ele tinha perseverança, ele confiava em Deus. Essa é a relação bela do texto. Resultado, versículo 13 é muito claro, lá do capítulo 14. Josué 14, 13. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, deu Hebrom como herança. E ele realizou seus projetos ali. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, cheio de cardápios com receitas de sucesso. Como eu disse para vocês, quero voltar lá ao Ike Batista. Nós vivemos um mundo em que as pessoas estão procurando alguém que diga para eles: ó, é 360 graus a visão administrativa. O outro vai dizer: não, são 7 passos para o sucesso. O outro: não, a descoberta do sucesso é o rato que mexe no queijo. Mas sabe o que é o sucesso na palavra de Deus? É quando você tem uma relação direta, sincera e transformadora com o Senhor Deus. Quem é o Deus com quem você se relaciona? É um Deus que te faz ver apenas a Bíblia como um fato histórico passado, um livro antiquado? Ou é o Deus que enche o seu coração, que te faz seguir com tamanha perseverança, que mesmo que alguém caia do seu lado, você vai continuar firme? Que você olha para frente e vê a ação do Senhor? Que você olha para cima e vê a sua relação pessoal e direta com Deus? Você olha para trás e vê as promessas que Deus fez para o seu povo, você é povo de Deus? Você olha para dentro e diz assim: eu sei que a minha alma tem sido transformada pela ação de Deus. E você confia, consagra e projeta o futuro que Deus projetou para você, das promessas dele, e conquista, porque essa é a vontade de Deus para o seu povo. Chega de cristão cabisbaixo, deprimido, cansado, esgotado. Chega, o século 21 não precisa de cristão cabisbaixo. O século 21 precisa de homens, mulheres, adolescentes, jovens, crianças e até bebês
que quando chorar para mamar, a vizinhança inteira vai acordar, porque é bebê filho de crente. E filho de crente canta em alto e bom tom. Nós precisamos de gente animada. Sabe por quê? Porque foi o desânimo que levou o homem à queda. Foi a falta de perseverança que levou o homem à queda. O homem não acreditou no projeto de Deus. Adão e Eva, eu e você, caímos dia após dia na nossa história passada, porque nós recusávamos acreditar nas promessas de Deus. Éramos rebeldes às promessas de Deus. Achávamos que isso era balela. E merecíamos por causa disso a condenação de Deus, porque duvidávamos do caráter de Deus. Mas aí o Deus que nos ama veio em Cristo Jesus e morreu na cruz para pagar o nosso pecado, para nos reconciliar, construir a ponte de volta, cumprindo a justiça de Deus, e dizendo que pela fé nós podemos cruzar essa ponte e ter de volta a nossa filiação e sermos chamados filhos de Deus, não apenas criatura, filhos e filhas de Deus. Portanto, o século 21 precisa conhecer homens e mulheres redimidos, filhos e filhas de Deus, que têm plena convicção daquilo que são e quem são diante de Deus. Porque Jesus Cristo não morreu e ressuscitou para que nós andássemos cabisbaixos, desapontados, deprimidos, cansados, sem perseverança, esperando qualquer desculpinha para nos tirar do caminho de Deus. Encerro aqui com um exemplo maravilhoso do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Dr. Martyn Lloyd-Jones era pastor da capela de Westminster, em Londres, em plena Segunda Guerra Mundial. Um domingo, as forças nazistas estavam bombardeando Londres. Domingo de manhã, Dr. Martyn Lloyd-Jones saiu, chegou no carro e falou para o motorista dele: vamos para a igreja, tenho que pregar. E o motorista dele, tremendo de medo, disse: Dr. Lloyd-Jones, as bombas estão caindo. Ele falou assim: mas é domingo, dia de ir para a casa do Senhor, e a igreja vai adorar a Deus, eu tenho que ir lá e pregar a mensagem do Senhor. E o motorista foi. E quando eles chegaram na igreja, sabe o que eles encontraram? Uma igreja lotada. Lotada, porque os membros não vacilaram na adoração ao seu Deus. Pergunta se caiu bomba lá dentro? Não caiu. Porque os anjos do Senhor acampam ao redor do que os temem e os livram. Estou cansado de ouvir, meus irmãos, muitos líderes e muitos membros deixando de ter comunhão com Deus por muito menos. Muito menos. Ah, vai passar uma reportagem no Fantástico da medida certa. É medida certa? Não sei como é que chama. Acho que é isso mesmo. E eu não posso perder, porque eu estou na dieta. É a minha milésima dieta só esse ano. Então agora eu acho que vai. Meus irmãos, é preciso ter perseverança. Perseverança. Se não houver perseverança, não vamos experimentar as promessas de Deus. Não vamos. Aquele que perseverar, diz a Bíblia, receberá a coroa da glória. Vamos orar? Senhor nosso Deus, por mais boa vontade e capacidade que o mundo tenha com seus expoentes para indicar caminhos de vida e de administração, nós queremos dizer para o Senhor que aprendemos com todos eles, mas o nosso grande Senhor, o mestre das nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos, ó Deus, permitir que a poluição visual de tantos projetos seculares e impeçam a nossa visão clara, destemida, convicta, repleta de fé, das promessas do Senhor para nós. Ó Deus, assim como Caleb recebeu com muita alegria a promessa e perseverou nela, e recebeu a alegria de ver as promessas do Senhor sendo realizadas em sua vida, nós também queremos, em nome de Jesus, pedir: sustenta-nos, ó Deus, com a perseverança vinda do Teu Santo Espírito, para também desfrutarmos da realização das promessas do Senhor em nossa vida. Ó Senhor, não permita que os nossos pés vacilem ao olharmos para o lado e vemos pessoas caindo. Não permita, ó Deus, que a nossa visão seja
embaçada e não possamos ver um futuro adiante e a tua pessoa diante de nós abrindo as portas e indicando o caminho. Não permita, Senhor, que olhemos apenas para as circunstâncias desse mundo. Abre os nossos olhos e permita-nos ver o teu senhorio sobre nós, as tuas promessas na nossa história, a nossa relação pessoal contigo. Ensina-nos, ó Deus, a dialogarmos com nossa alma, numa relação direta contigo, de espiritualidade saudável, equilibrada, sã, alegre, festiva, que celebra o futuro glorioso que o Senhor tem para aqueles que te amam e perseveram na fé. Mantenha os nossos pés firmes, ó Deus. Faça dessa igreja aqui um lugar onde homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças mantenham a perseverança na fé em Jesus Cristo, que é o pastor dessa igreja, é o Senhor dessa igreja, e que morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ó Senhor, qualifica-nos nessa caminhada, sustenta-nos, pois oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé.